Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de gestão de materiais. Nessa aula introdutória, nós vamos levantar algumas questões iniciais muito importantes. Nós vamos compreender como a gestão de materiais se encaixa em um todo maior, que é a logística empresarial. Então, a logística empresarial ela é o processo de planejar, implementar e controlar produtos de maneira eficiente, abrangendo desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Ou seja, você como gestor, você deve planejar aquilo que você vai comprar, produzir e entregar para o seu cliente. Logo em seguida, você vai implementar tudo aquilo que você planejou e fazer o controle de modo a verificar se aquilo que você planejou realmente foi executado e deu os resultados esperados. Para isso, o processo logístico utiliza de um fluxo de materiais que começa nos fornecedores e termina nos seus clientes finais. Então, para isso, é necessário que ele realize algumas atividades, como, por exemplo, o transporte de mercadorias, o armazenamento dos materiais visando a garantir a sua qualidade, o processo de embalagem, que vai fazer com que o material ele chegue intacto até o seu cliente, o fluxo de informações que estão relacionadas com os materiais movimentados, o manuseio de materiais e também a gestão e o controle do estoque. Então, o processo logístico integra basicamente três etapas: o processo de aquisição de matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima em produtos acabados através de um processo e, consequentemente, aquilo que é gerado no processo, que são os produtos acabados que serão entregues para os seus clientes. Dessa forma, a logística pode ser dividida em logística de suprimentos, que vai fazer a aquisição dos materiais, a logística de produção, que vai abastecer a produção com os materiais comprados, a logística de distribuição, que vai entregar o produto acabado para o seu cliente, e caso haja necessidade do retorno desse material para os fluxos de origem, há então a logística reversa. Assim, é importante conceituar a logística empresarial usando um conceito do Conselho Mundial de Logística, que é a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento, tanto a jusante quanto o fluxo reverso, de maneira eficiente e eficaz de bens e serviços, bem como das informações a eles relacionados. Isso desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Então, a logística tem uma amplitude muito grande. Ela não é apenas a logística de produção, ou seja, aquela que ocorre na empresa. Ela envolve também os fluxos envolvendo a logística de aquisição, que busca os materiais nos fornecedores, e envolve também o fluxo de distribuição, que leva os materiais até os seus clientes. Assim, a logística, consequentemente a gestão de materiais, envolve toda uma sequência de atividades que começa no cliente, que sinaliza o que ele precisa, passa pelo processo de aquisição de materiais nos fornecedores, o seu transporte até a nossa empresa, consequentemente, um fluxo de recebimento e armazenamento e posterior movimentação para a produção. Quando a produção finaliza o produto acabado, esse produto é levado então para uma outra armazenagem, que é a armazenagem de produtos acabados, que o material vai ficar esperando então até que o cliente solicite através da compra para que ele seja então transportado até a sua empresa. Assim, a gente pode conceituar a administração de materiais como uma parte da logística que cuida das atividades que visam garantir o fluxo contínuo e uniforme das compras, da produção e das vendas de mercadorias ou serviços. Ou então, a gente pode conceituar a administração de materiais como sendo o conjunto de ações que visam dar continuidade aos suprimentos necessários à manutenção das atividades da empresa. Ou então,
A ação conjunta das atividades de compra, armazenamento, produção e vendas, com fins de manter as atividades da empresa, essas, por sua vez, em sintonia com as atividades financeiras e contábeis. Então, vocês podem ver que a administração de materiais é algo muito amplo, que começa desde a aquisição de materiais, passando pela gestão interna da logística da empresa e, consequentemente, chegando à logística de distribuição, que vai levar os materiais até o seu cliente ou então o seu consumidor final, ok? Então, na próxima aula, nós vamos detalhar cada um desses fluxos, tanto de suprimento, quanto de produção e quanto de distribuição, tá ok? Eu espero vocês lá. Tchau, tchau e até a próxima aula.